65. Guild Wars. Capítulo 573. O torneio individual 7 Fala Clã Nuble na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nuble sublinhado nó sublinhado eu fui fácil com você, já que não queria revelar todas as minhas cartas tão cedo no jogo, mas parece que devo mostrar um pouco do que posso fazer. Tudo bem. Thunder murmurou com um suspiro de aceitação. Stampede, habilidade ativa efeito, chame as feras das planícies e faça-as esmagar os inimigos com seus cascos, causando dano a um grupo específico de inimigos em um raio de 8 km. Isso causa dano variável dependendo da localização. Duração, 5 minutos. Tempo de espera, 20 horas. Thunder bateu os pés no chão e fez uma chamada estranha usando sua voz. Ele girou seu arco acima dele enquanto fazia isso, seu corpo começando a brilhar com uma aura branca esverdeada. Vendo isso, o Imperador Ligre sentiu um perigo sem precedentes e sabia que tinha que parar o que quer que esse sujeito estivesse fazendo imediatamente. Ele rugiu e avançou, levantando uma pata para transformar Thunder Power em pasta. No entanto, Thunder sorriu amplamente neste momento, e o Imperador Ligre percebeu que havia cometido um erro. A flecha que Thunder usou para evitar ser expulso do palco ainda estava implantada no chão e posicionada exatamente abaixo do Imperador Ligre. Imediatamente, Thunder ativou a habilidade ativa da flecha e uma onda de eletricidade disparou através do corpo do Imperador Ligre, atordoando naquela posição de balançar a pata para baixo e causando grandes danos enquanto seu pelo ficava enegrecido pelo choque. Neste momento, a arena começou a tremer. Do vazio, muitos animais selvagens como veados, alces, cavalos, búfalos e touros começaram a aparecer, avançando em linha reta à frente deles a toda a velocidade. Thunder, que era o invocador, sabia que após a atualização 2 ele poderia ser prejudicado por suas próprias habilidades. Este deveria ser convocado em espaços abertos, não em uma arena confinada como esta, mas ele tinha que usá-lo para a batalha. Ainda assim, ele deu um pulo e pousou nas costas de um cavalo que atacava. De lá, ele pulou nas costas de outro alce com habilidades sem perder o equilíbrio graças à sua grande destreza e sua própria agilidade como elfo da floresta. Enquanto ele se mexia, percebeu que o Imperador Ligre havia sido pisoteado na terra há muito tempo, seu corpo irreconhecível ao longo do tempo, à medida que mais e mais animais passavam por cima de seu corpo sem parar. Logo, a habilidade de Thunder foi cancelada à força e todos os animais em debandada desapareceram quando Amber anunciou sua vitória na partida. O poderoso Imperador Ligre foi pisoteado até a morte por meras presas. Vencedor da 7ª partida, Thunder Power. Thunder sentiu como se tivesse visto essa trama em algum lugar. No entanto, devia ser um filme ou desenho animado antigo. Se ele não conseguia se lembrar de imediato, então perdeu o interesse. Em vez disso, ele fez uma reverência à multidão, especialmente aos mexicanos que o aplaudiam. Ele corou quando as mamacitas mexicanas tiraram a blusa sem hesitação e balançaram os seios em sua direção. Naturalmente, ele deu uma boa olhada, pois fazia parte da recompensa, antes de sair do palco. Quanto ao Loli King, ele reapareceu na sala de espera com o rosto pálido. Ser pisoteado até a morte era uma experiência que ele nunca mais queria sofrer novamente. Pode não parecer nada, mas aqueles animais pesavam muito mais do que um ser humano e os seus cascos eram feitos de um material duro que parecia pedra. Seria muito melhor ser pisoteado por humanos do que por presas. 8ª partida, Pantiquin x Gentlelamb. Neste momento, 2 titãs subiram ao palco ao mesmo tempo. À esquerda, como um homem valente, corajoso, carismático, bonito e de coração puro. De acordo com as suas próprias estatísticas. Para a multidão, ele parecia alguém em quem não se podia confiar. Muitos olhos se estreitaram, se perguntando se foi ele quem fez alguma pegadinha, mentira no passado, mas perceberam que era impossível porque não o conheciam pessoalmente. No entanto, a superficialidade do sujeito era grande demais. Ele tinha 2 olhos verdes em formato de folha, nariz ligeiramente torcido, lábios largos, porém finos, e queixo pontudo. Juntamente com seu cabelo preto bagunçado, ele realmente dava a sensação de um canalha, apesar de não ser nada feio.
Na verdade, ele tinha um certo tipo de beleza do tipo eu sou mau, só que não era tão bad boy quanto Draco ou Samael, mas sim eu não sou confiável. Ele usava uma armadura de couro com um casaco branco de espadachim. Sua armadura de couro era composta por um colete e uma calça branca com linhas vermelhas. Nesta área em particular, Punch King parecia realmente suave, como um nobre espadachim de um império. Como tal, apesar do seu porte desprezível, muitas das raparigas japonesas clamavam por ele, gritando Gambachi ou Sugoi, entre outras palavras que fizeram desmaiar pessoas em todo o mundo. Quanto a Kiran, ele era calmo e calmo. Ele tinha a beleza típica de um protagonista, com cabelos loiros cacheados e olhos azuis brilhantes. Sua expressão séria acrescentava uma leveza ao seu comportamento que o tornava fatalmente atraente para as mulheres jovens. Ele usava um conjunto de vestes pretas de monge daoísta e seu braço estava coberto por um par de luvas lendárias que ele adquiriu para aumentar seu poder. O povo da Índia também o aplaudiu ruidosamente, o que fez Kiran sorrir um pouco. Naquele momento, Amber pediu que a partida começasse e isso aconteceu com força. Punch King costumava ser um Spellblade, uma classe incomum, que lhe permitiu subir na categoria de membros básicos. Mesmo que ele tenha começado no último degrau teórico da Umbra, isso ainda o colocou em ligas acima de 99% da base de jogadores. Cada membro básico tinha a habilidade de se tornar um líder notável de uma guilda rara. No entanto, isso por si só não deveria ter colocado Punch King tão alto no ranking, a ponto de ele ser um dos melhores lutadores da Umbra, excluindo os membros principais. Na verdade, tudo começou quando ele acabou como um dos últimos 10 restantes no evento Dragon Slaying, onde Draco lutou contra o Cavaleiro das Trevas naquela batalha épica. Punch King usou meios desprezíveis para manter sua vida até o fim. Então ele colheu recompensas enquanto outros membros da Umbra foram transformados em pó. As recompensas disso o levaram tão longe que ele era equivalente a um membro especialista em pouco tempo, o que era como Consumer. Ele não conseguiu sobreviver durante a missão de emergência no final da Primeira Guerra de Guildas, e todos os membros do Umbra sobreviveram ao evento do Abismo. Ele usou seu capital acumulado para subir de classe na variante épica da linha de classe Spellblade, o espadachim de mana. Nota do autor: em algum lugar lá fora, Gula está sorrindo. Mana espadachim, classe épica, rank 3, habilidades, força e magia, passiva, equilíbrio, passiva, coleta mágica, ativa, capacitação de elemento, ativa, impulso de conjuração, ativa. Estatísticas iniciais: STR 30, Dex 15, em 10, Int 30, SPR 15, SHA 10, LCK 10. Taxa de ganho de ESP, 40% dificuldade de classificação, 80% armas de classe, nenhuma. Habilidades de classe, qualquer espada ou magia. Might and Magic, habilidade passiva efeito, como espadachim de mana, você domina a habilidade de usar a lâmina em conjunto com a magia, permitindo a aquisição ou fusão das duas durante o combate. Você também pode combinar os efeitos de duas habilidades se elas forem de natureza mágica e de espada. Equilíbrio, habilidade passiva efeito, como espadachim de mana, você deve sempre manter suas habilidades mágicas em equilíbrio com seu físico, para que todo o seu potencial de batalha não diminua. Para cada ponto de estatística colocado em STR, ganhe ponto em Int. Para cada ponto de estatística colocado em Dex, ganhe ponto em SPR. Nota: devido a isso, sua taxa de ganho de experiência foi severamente reduzida e sua dificuldade de aumento de classificação aumentou bastante. Magic Gathering, habilidade ativa efeito, reúna energia mágica rapidamente em sua pessoa, fortalecendo seus ataques em 150% e reduzindo o custo de lançamento de magia em 30% durante a duração. Duração: 5 minutos. Tempo de espera: 15 minutos. Element Empower, habilidade ativa efeito, canaliza um elemento específico em sua lâmina, permitindo que seus ataques contenham 40% de sua natureza como dano adicional, incluindo os efeitos. Duração: 3 minutos. Tempo de espera: 10 minutos. Spellcasting Boost, habilidade ativa efeito, aumente o poder de seus feitiços em 50% durante a duração desta habilidade. Duração: 10 minutos. Tempo de espera: 30 minutos. Suas habilidades de classe eram realmente simples, mas era assim que precisavam ser. Afinal,
O verdadeiro poder de sua classe veio do aprendizado de outras habilidades com espadas e feitiços em livros de habilidades, feitiços. Na verdade, Punch King comprou loucamente todas as habilidades da 360 Paragon Sword de Draco e as aprendeu. Ele era agora o número 27 no ranking universal de todos os jogadores. Draco também vendeu alguns livros de feitiços exclusivos de sua magia subjetiva, mas Punch King teve mais dificuldade em consegui-los, pois não conseguiu competir contra titãs como Sublime e companhia, que eram muito mais ricos do que ele. Como tal, ele se contentou principalmente com quaisquer outros feitiços que pudesse conseguir. Assim como Sublime, sua lista de habilidades, feitiços era tão longa que levaria horas para ser concluída. No entanto, foi isso que o diferenciou dos outros, porque ele passou meses inteiros no Training Hall praticando todas as suas habilidades e várias combinações para maximizar o poder de sua classe. Tudo isso culminou nessa luta que foi intensa desde o início. O corpo de Kiran explodiu em uma luz verde enquanto ele avançava em direção a Punch King. Uma energia castanhada explodiu ao redor dele para acompanhá-la, parecendo uma daquelas auras douradas dos super macacos de Dragon Ball Z. A energia marrom clara era a energia nobre de sua linhagem Buda, que era uma forma única de energia gerada por Kiran através da meditação. Foi capaz de potencializar ataques físicos, aumentar a velocidade, os reflexos e a percepção, purificar espíritos malignos, curar doenças, curar feridas, fortalecer crianças e idosos, entre outros. A energia verde era a força interna, a energia lendária que todos os artistas marciais usavam. Poderia potencializar ataques físicos, aumentar a força bruta, velocidade de inicialização, reflexos e percepção, curar feridas, fortificar crianças e idosos e criar uma forma de defesa para o usuário. Como sempre, não se podia deixar de sentir que a energia nobre e a força interna eram os dois lados da mesma moeda. Seja qual for o caso, ter essas duas energias desempenhando praticamente as mesmas funções com a mesma intensidade significava que seu poder foi aumentado em x4 no mínimo, já que cada uma delas aumentou seu poder base em x2. Ataque Rush, habilidade ativa efeito, golpe furiosamente em um ou vários alvos seguidos. Os ataques são 6% menos precisos, mas causam 60% mais danos e são 60% mais rápidos que a velocidade de ataque atual dos usuários. Ele drena 25% mais resistência. Duração, 2 minutos. Tempo de espera, 7 minutos. Overdrive roxo ao luar. Kiran rugiu o nome de sua técnica enquanto uma enxurrada de socos era desencadeada, numerando tantos e sendo tão rápidos que deixavam imagens residuais um sobre o outro. Parecia até que Kiran tinha várias mãos em vez de apenas duas quando atacou Punch King. O espadachim de mana reagiu ativando seu Element Empower, usando o elemento vento. Isso aumentou muito a velocidade de sua espada, permitindo-lhe reagir e bloquear cada um dos golpes titânicos de Kiran com um golpe próprio. A arena se transformou no centro de uma tempestade, com uma pequena onda de choque soprando por todo o local devido ao confronto dos dois. Estava claro e ventava muito, forçando os presentes na multidão a apertar os olhos para evitar que poeira ou algo semelhante entrasse em seus olhos. Muitos rapidamente usaram as viseiras fornecidas para continuar acompanhando a partida. As viseiras melhoraram automaticamente suas funções cognitivas, permitindo-lhes ver claramente a dupla, como se fossem tão poderosos quanto eles. O confronto entre Kiran e Punch King logo se tornou mais caótico quando eles começaram a se mover. Explosões ocorreram por todo o palco, pois seus corpos não eram mais visíveis, aparecendo e desaparecendo em partes aleatórias do palco, colidindo em um golpe titânico e depois desaparecendo novamente. Os membros da multidão ficaram insatisfeitos com isso até que suas viseiras se adaptaram e lhes permitiram ver o que estava acontecendo. Alguns estavam curiosos sobre como aqueles que estavam em campo seriam capazes de ver isso de tal distância, mas ficaram chocados e sem palavras quando viram que todos os membros do núcleo estavam sentados ali com os braços cruzados, observando estoicamente a partida sem quaisquer problemas aparentes. Seus corpos não se moviam, mas seus olhos sim. O aluno deles disparou, como se pudessem acompanhar perfeitamente o movimento dos dois no palco. Ocasionalmente, eles moviam a cabeça e sempre na direção do próximo confronto. Os normies da torcida ficaram com inveja, desenvolvendo ainda mais fervor para começar a julgar esse jogo após a competição. Quer dizer, basta olhar para isso.
Esse era o tipo de coisa que você veria em um anime shonen, mas eles estavam assistindo e sentindo seus efeitos na vida real. Quão maravilhoso seria se fossem eles que tivessem o poder de fazer isso. Kiran e Panchiking pararam a luta e reapareceram no centro do palco. Kiran ainda emitia aquela aura que parecia pontiaguda e perigosa, uma luz marrom esverdeada que cobria todo o seu corpo e causava um deslocamento de ar e pedras. Se o cabelo dele também ficasse espetado, ele teria uma certa aparência, mas ainda estava adormecido em sua cabeça, infelizmente. Panchiking não tinha aura visível, mas sua lâmina estava coberta por pequenas tempestades de vento, tornando-se visível e invisível cada segundo. Maestria em combate desarmado, habilidade passiva efeito. O usuário pode usar qualquer forma de habilidade ou técnica de combate corpo a corpo sem esgotar a resistência, e o dano e a defesa ao usar tais técnicas aumentam em 40%. Graças a esta passiva, ele não perdeu nenhuma resistência após aquele movimento, e seus poderes já aumentados foram bastante aumentados. Nessa briga, ele e Panchiking retiveram alguns danos, mas o último caiu para apenas 10% do HP, enquanto Kiran ainda tinha 95%. Vendo isso, a multidão engasgou. Eles ficaram chocados porque, apesar de bloquear todos os seus golpes, o dano restante foi grande o suficiente para romper todas as defesas de Panchiking e reduzi-lo a um pouquinho de vida restante. O próprio Panchiking nem estava ofegante, mas seu rosto estava totalmente solene. Aquela aura brincalhona e desprezível desapareceu quando ele entendeu que suas chances de vitória eram próximas de zero. Ele ficou em 27º no ranking universal, enquanto Kiran ficou em 5º. Em toda a base de jogadores, além de Draco que foi o primeiro, Evo que foi o segundo, Essence que foi o terceiro e Rina que foi o quarto, Kiran era o mais forte. Claro, embora se acreditasse que Slimfati era mais forte que Kiran, isso acontecia apenas no contexto de causar dano. Os rankings universais representaram muito mais do que apenas isso, e foi por isso que Kiran ficou em 5º e Slimfati em 9º, com 6º e 8º sendo os 5 generais restantes. Para Panchiking saltar tantas fileiras era impossível. Caramba, ele estava se saindo muito melhor do que Joker, que fez par com Slimfati, pois sobreviveu a uma das habilidades de Kiran. Naturalmente, ele sabia disso antes de subir ao palco, mas não podia vacilar diante do mundo e Kiran era seu companheiro de guilda. Como outro, ele permitiria que Panchiking exibisse todo o seu poder diante do mundo, a fim de mostrar por que a Umbra era a suprema. Afinal, a habilidade de Panchiking durou 3 minutos, que foi toda a duração da partida, enquanto o ataque rush de Kiran durou 2 minutos no total. Apenas cerca de 10 segundos se passaram até agora, então por que eles teriam parado? Panchiking sabia que essa era sua deixa, então ele cobriu as mãos e usou uma habilidade de cura. Cura instantânea, habilidade ativa efeito, cura 32% ou 17.000 HP, o que for maior, instantaneamente. Recarga, 1,85 minutos imediatamente. Panchiking recuperou 65% de seu HP total, já que poucos jogadores tinham mais de 30.000 HP na Umbra no rank 3. Foram apenas feras como Draco que tinham cerca de 500.000 HP no rank 3 devido aos seus vários buffs e benefícios. Respirando fundo, ele ergueu a espada e começou a usar uma das mais poderosas habilidades de espada exemplar de Draco. Habilidade de espada 359, sobrecarga. Habilidade de espada 359, sobrecarga. Habilidade ativa classificação, lendário efeito. Entre em uma postura pronta e reúna a energia mundial em sua lâmina, liberando-a como uma onda de espada com poder incomparável. Nota 1. O dano desta habilidade depende da quantidade de energia mundial contida na lâmina. Nota 2. Esta habilidade reduziu a durabilidade de todas as armas no Epic Rank abaixo. Tempo de espera, 1 dia. Torrentes de energia mundana foram puxadas em direção à espada erguida de Panchiking, entrando nela e fazendo-a brilhar com uma luz azul hipnotizante. A coleta de energia causou um pequeno tornado no palco, quase arrastando aqueles que estavam à margem para dentro dele. Kiran não se incomodou enquanto cobria seus pés com suas duas energias para fazê-lo permanecer enraizado no chão. Ele sorriu com a tentativa de Panchiking, sentindo sábio por ter dado tudo de si neste ataque para tentar garantir uma sugestão de vitória. Como tal, Kiran juntou as mãos em posição de oração budista. Sua estrondosa energia nobre e força interna condensaram-se em sua palma de todo o corpo,
cobrindo-a com sua luz resplandecente. Assim que Pantiquim terminou de atacar, ele moveu sua espada para frente, enviando uma enorme onda de luz de espada azul esverdeada enquanto ele rugia. Estrela celestial presa a lunar. Os olhos de Kiran se abriram com um feixe de luz enquanto ele executava um movimento de Tachi e socava. Canhão Kiai. Kiwave, habilidade ativa efeito, envia uma onda de Ki condensado produzida através do cultivo para causar danos a todos os inimigos em um raio de 8 km. Isso causa 700% de dano especial. Tempo de espera, 20 horas. Guild Wars. Capítulo 574. Causando problemas assim que Draco entrou em seu universo interior, ele ficou satisfeito em ver que todos viviam pacificamente lá dentro. Não se passou muito tempo desde a última vez que ele chegou, menos de uma semana no total. Draco viu Zane alimentando Loki com comida de bebê preparada pela grão-mestre cozinheira Natasa. Falando na mulher pássaro, ela agora ostentava uma barriga protuberante que parecia prestes a explodir. As aves tiveram um curto período de gestação e deram à luz seus filhotes como ovos, mas uma espécie de meia-ave como Natasa ainda deu à luz da maneira tradicional. A gestação humana foi de 9 meses e a gestação do homem-pássaro foi de 3 meses, ou seja, Natasa daria à luz em menos de um mês, já que estava grávida há quase 5 meses. Na verdade, a maioria das concubinas que vieram do tesouro estavam prestes a dar à luz, e a maioria já o fez. As raças ovíparas entre eles já haviam posto seus ovos há muito tempo e aguardavam a eclosão iminente. Aqueles com períodos de gestação mais longos devido à biologia única e complexa, como o meio Golem Noel que era um arquiteto de grão-mestre, o meio Faishiza que era um jardineiro de grão-mestre e o meio Elfo da Floresta Eza que era um grão-mestre alquimista ainda não tinham dar à luz, mas estávamos chegando lá. Como tal, a ilha no vazio era bastante povoada e animada, com muitas crianças perambulando, incluindo as crianças de 1 ano e meio das 28 concubinas humanas que anteriormente haviam sido empregadas domésticas no castelo de Rank 7. Hila estava nas mãos de Ikari, enquanto Rosela estava sentada atrás de um livro ilustrado enquanto Roma gentilmente lhe ensinava algumas ervas para misturas de bruxas. Como o Ki de Rosela estava quase no nível de uma adolescente, ela poderia facilmente aprender isso apesar de ser tão jovem. Quando viram Draco entrar, todos se reuniram alegremente ao redor dele e conversaram sobre várias coisas. Ele ficou mais do que feliz em acompanhá-los assim por algumas horas, principalmente passando tempo brincando no parque público com todas as crianças do clã Morningstar. Como todos tinham sua linhagem, eles eram muito mais fortes do que qualquer criança humanoide, e alguns criavam acidentes continuamente quando perdiam o controle de seu poder. Caramba! Seu filho com a garota meio serpente Moira se transformou em um dragão por alguns segundos, depois se transformou novamente quando ele adormeceu fracamente. A transformação esgotou toda a sua energia, e sua mãe, que cuidava dele, não conseguia nem se mover, pois a linhagem de seu filho a paralisou completamente. Ela só foi capaz de observar o pequeno dragão piscar confuso devido à transformação repentina e voltar no instante seguinte. Felizmente, as outras mães não relacionadas à serpente estiveram lá para ajudá-la neste caso, mas o caso dela não era o único. A maioria delas havia sofrido uma experiência semelhante. A linhagem, o status e a riqueza de Draco eram ótimos, e criar essas crianças tinha sido a melhor experiência em suas vidas. Mas, por Deus, criá-las era um esporte radical. Sem paciência e cuidados suficientes, a maioria deles teria simplesmente saltado da borda da ilha para o vazio. Com isso em mente, Draco reuniu todos os seus filhos e os sentou. Ele bateu palmas vagarosamente e fechou os olhos, enviando seus pensamentos para os pequeninos que olhavam curiosamente para o pai. Eles mostraram uma surpresa visível ao sentirem algum tipo de informação entrar em suas cabeças, desempacotando-se suavemente e fundindo-se com suas mentes de uma forma que seus cérebros em desenvolvimento pudessem lidar e compreender. Poderíamos até chamá-la de pacote inicial de linhagem que Draco lhes deu com base em suas próprias experiências, que se incorporaria à psique das crianças e permitiria que elas se controlassem melhor sem fazê-lo conscientemente. Isso deveria dar algum descanso às suas pobres mães depois de sofrerem por tanto tempo, sem mencionar que era melhor que ele fizesse isso tão cedo, para que isso ficasse enraizado em seus subconscientes mais profundamente à medida que crescessem. Draco passou os 3 dias seguintes com sua família e no 4º dia começou a trabalhar.
Ele tirou o país da Dani Jr., interrompendo a produção automática de itens épicos que queria vender, e começou a trabalhar manualmente. Ele até fez um pouco de escrita em engenharia mágica neste momento, mas não pôde trabalhar em seu corsário porque seu avatar estava usando isso para fazer mais navios para a Rota do Mar Umbra. Draco trabalhou 4 dias seguidos e ficou satisfeito com a quantidade de coisas que fez. Ele levou em média apenas 3 minutos para criar completamente um item lendário, 1 minuto para criá-lo e 2 minutos para colocar os encantamentos neles. Quanto às poções, demorou apenas 1 minuto, no máximo. Não foi apenas porque ele era um grande mestre, mas outros fatores esmagadores em jogo. O vazio da perfeição concedido por ser um mestre de controle. Seu estado de ser dracônico de alto nível. Teoria de causa e efeito da magia subjetiva. Habilidade passiva astúcia do diabo. Sua técnica de grande mestre, origem de 3 libras para ferraria e técnica estelar refinada para alquimia, ambas agora no nível 7. O épico fogo da guerra. O título do inventor. Os 2 itens de crescimento lendários, País da Dani Jr. Com esta formação, não só sua taxa de sucesso foi garantida, mas seu tempo de elaboração foi severamente reduzido. A produção de itens lendários já havia sido possível para Draco, abusando de brechas, mesmo quando ele era um ferreiro de nível especialista, e ele poderia facilmente fabricá-los quando era um ferreiro de nível mestre, contando com seu grande master enchanting para fazer o trabalho. Agora que ele era um verdadeiro grão-mestre, não havia mais aquela dor em que ele teve que se curar quando seu braço foi danificado pelos metais. Agora, ele só precisava moldá-los usando energia etérica, que ele poderia controlar facilmente se concentrasse todas as habilidades listadas acima e tudo acontecesse facilmente. O mesmo aconteceu com a alquimia. Se Draco estivesse do lado de fora, ele teria que encontrar fontes de energia etérica competentes para fabricar, mas neste universo interno ela era tão abundante quanto o ar, sendo também da mais alta qualidade. Caso contrário, como aqueles bebês poderiam estar se transformando e fazendo coisas magníficas à torto e à direito, quando nem mesmo o próprio Draco conseguia fazer isso ainda. Tudo se devia ao ambiente em que se encontravam, encharcados até os dentes em todas as energias até o rancor-origem. Draco eventualmente fez pouco menos de 2.000 itens lendários diferentes, tanto equipamentos quanto consumíveis. Isso deve ser mais do que suficiente para vender toda a torre e limpá-la da maioria de suas guloseimas. Draco então colocou de lado e olhou de soslaio, observando 2 sujeitos com um olhar sem palavras. Kyong-ki e Clarente sentaram-se na beira da ilha, olhando para o vazio lado a lado. Havia um ar melancólico sobre eles enquanto olhavam para o nada estrelado, sua aura sombria e desesperada. Acho que deveríamos ter esperado por isso, irmão Clarente. Foi realmente inevitável. Kyong-ki suspirou de cansaço. Clarente abaixou a cabeça com tristeza. Eu tinha esperança. Realmente tinha, mas agora sei que foi passageira. Kyong-ki balançou a cabeça. Desde o momento em que assinei o contrato, eu sabia que esse dia chegaria. Nenhum banquete dura para sempre e todos terão que voltar para casa eventualmente. Os olhos de Clarente ficaram ligeiramente vermelhos. Mas este banquete foi muito curto. Eu vivi milhares de anos, mas o melhor deles durou apenas 2. Os olhos de Kyong-ki lacrimejaram ligeiramente. Irmão Clarente. Clarente também sentiu os olhos lacrimejarem enquanto os enxugava lentamente. Fomos jogados de lado, irmão Kyong. Não há dúvidas. Além de brincar, é como se não fôssemos mais necessários. Kyong-ki suspirou. Acho até inacreditável que já tenhamos sido necessários para a batalha e não pudéssemos ficar sem ele. Agora que esse poder foi alcançado por esse sujeito, somos agora relegados a um alívio cômico ocasional. Clarente cerrou os dentes. Irmão Kyong. Vamos acabar com isso. Eu sou um dragão divino pelo amor de tudo. Divino. Estou cansado de ser o palhaço de alguém por diversão. Se eu morrer, quero morrer sendo eu mesmo. Kyong-ki olhou para seu ninho na savana. Eu realmente amo minha família, mas adoro mais a sensação de ser relevante. Se não posso ter isso, prefiro simplesmente não sentir nada. Os olhos de Kyong-ki se firmaram como se ele tivesse tomado uma decisão. Vamos fazer isso, irmão Clarente. Juntos. Clarente também olhou para seu dragão peixe e suspirou. Sim. Juntos. Os dois deram as mãos, uma pata e uma garra. Eles se entreolharam gentilmente e depois riram baixinho.
Sabe, estou feliz por ter conhecido um amigo verdadeiro como você nesta vida, irmão Kyong. Todos os outros foram apenas amigos falsos desde o primeiro dia. Clarente comentou com um sorriso feliz. Kyong sorriu amplamente. Faz parte do meu charme. Minha felicidade vem do fato de ter conhecido um sujeito realmente bonito como você enquanto vivia. Afinal, sou apenas uma mera cópia de outra entidade. Eu nem deveria existir. Dois se entreolharam por um pouco mais de tempo do que olharam para o vazio. Depois de fecharem os olhos, eles começaram a contagem regressiva simultaneamente. 10, 9, 8, 7. Seus corpos ficaram tensos quando se prepararam para pular assim que o número chegasse a 0. Justamente quando a contagem chegou a 1, uma voz veio de trás deles e deixou os dois ressentidos. O que você está fazendo? Draco perguntou em um tom inocente enquanto se aproximava. Os dois pausaram a contagem e abriram os olhos para olhar friamente para o sujeito antes de ignorá-lo. Eles mais uma vez se prepararam para acabar com tudo pulando da borda, fazendo os lábios de Draco se contraírem. Espera aí, Bucarous, não há necessidade de uma ação tão drástica. Por que não vem aqui e me dá um abraço? Então chamamos o passado como o que quer que eles deveriam ser chamados. Draco ofereceu, aproximando-se com um sorriso. Os olhos de Kyong-ki e Clarente que agora estavam encarando Draco brilharam, mas eles simultaneamente se viraram e manifestaram expressões desconfiadas. Kyong-ki bufou. HMPH, já fui enganado pela língua doce muitas vezes. Clarente zombou. Não há nada que você possa dizer que nos faça mudar de ideia. Draco simplesmente riu e deu um tapinha nas costas de Kyong-ki. Irmão Kyong, basta olhar para você. Seu pelo exuberante e sua juba dourada ondulam ao vento com majestade. Porque posso até imaginar você parado em um precipício rochoso acima de uma grande savana, seu poderoso rugido capaz de subjugar todos os animais selvagens. Kyong-ki estremeceu, todo o seu corpo parecendo vivo enquanto Koravi esfregava a nuca. E não é tão bom assim. Draco então deu um tapinha no pescoço de Clarente. Meu dragão primogenitor, olhe para aquelas escamas vermelhas brilhantes. Olhe para aquela formação, tão linda e simétrica. Qualquer dragão que se atreva a caminhar dentro de 1 quilômetro de você não será capaz de desviar o olhar, pois que melhor coisa seus olhos podem contemplar? O mais majestoso dragão de fogo vivo. Clarente também estremeceu e sentiu suas bochechas esquentarem devido aos elogios intensos. Ele cruzou os braços e desviou o olhar. HHMPH. Vendo que havia desarmado os dois, Draco sorriu suavemente. Vamos, sem vocês dois eu nunca estaria completo. Não se esqueça, a razão pela qual minhas mulheres estão tendo precedência nesta missão única é porque é a nossa primeira operação juntas e, anteriormente, elas sempre tinham que nos esperar do lado de fora, enquanto fazíamos nossa mágica. Também não é justo com eles se os trouxer para a missão única com o universo interior, mas os deixar de lado. Draco revelou com um suspiro. Ao ouvir isso, Kyong-ki e Clarente trocaram um olhar antes de concordarem de má vontade. Tudo bem, se você diz assim, pareceríamos mesquinhos por continuar. Apenas lembre-se de nos trazer quando for necessário. Ah, claro, claro. Draco riu, esticando os braços para um abraço. Kyong-ki e Clarente retribuíram o gesto lentamente, como se não tivessem certeza se queriam estar tão próximos dele tão cedo. Quando eles conseguiram agarrá-lo, sua expressão mudou para uma maldade indescritível. Nós o pegamos. Nós realmente o pegamos. Kyong-ki insistiu com entusiasmo. Você realmente entrou em nosso abraço. Boa, seu idiota. Clarente riu de alegria. A expressão de Draco tornou-se sombria. O que você está tentando fazer? A dupla de lagarto e gato riu. Ah, nada, só fazer você sentir o que nós sentimos. Como irmãos, devemos compartilhar dores e prazeres, não é? A expressão de Draco mudou. Vê, você não faria isso. O novo Evildo sorriu maliciosamente. Ah, sim, nós gostaríamos. Aproveite o mergulho. Eles arrastaram o resistente Draco até a borda do vazio, então o jogaram enquanto o sujeito rugia de raiva e medo. Ao vê-lo desaparecer na escuridão, Kyong-ki e Clarente sentiram-se incomparavelmente revigorados, como se todas as dores que sofreram ao longo de suas vidas tivessem sido curadas e suas almas estivessem sendo abraçadas por anjos. Deus, é tão bom! Kyong-ki rugiu de satisfação,
sua cauda balançando para a esquerda e para a direita de alegria. Boa, adoro ser mal. Clarente também gritou em conjunto, esticando as asas e contraindo-as rapidamente de alegria. Eu também, para ser honesto. Ser mal é realmente a única maneira de viver. Draco acrescentou divertido. Ao ouvir essa voz, a dupla congelou. Eles então se viraram lentamente para olhar para Draco, que estava pairando sobre a borda da ilha enquanto estava deitado preguiçosamente como se fosse uma imperatriz egípcia. Ao vê-lo assim, os rostos dos dois fantoches caíram. Kyong-ki apontou um dedo trêmulo para Draco, com choque em seu rosto. Como pode ser isso? Como você ainda pode estar bem? Draco olhou para os dois de forma estranha. Eu sou o deus de todo o universo, não apenas da ilha. Posso existir no vazio com facilidade, então por que não posso fazer isso? Ao ouvir isso, a dupla ficou sem palavras. Eles eram novos no assunto do universo interior e presumiam que o poder de Draco residia apenas na ilha que era a única massa habitável. Se ele pudesse controlar o vazio lá fora, por que não criar novas ilhas ou expandi-las? Na verdade, as várias mulheres aqui, exceto Eva, pensavam o mesmo, e foi por isso que alertaram estritamente as crianças para nunca se aproximarem do limite. Percebendo isso, Kyong-ki e Clarente trocaram um olhar e encolheram os ombros. Ei, eles tentaram o seu melhor, certo? Pelo menos, eles aprenderam algo novo hoje. Como tal, eles começaram a caminhar até a beira do vazio, prestes a pular quando Draco os parou com um sorriso estranho. O que vocês estão fazendo? Clarente revirou os olhos. Oh, por favor, nós dois sabemos como é essa rotina. Em vez de perder tempo, vamos apenas facilitar as coisas para todos pulando. Draco coçou a nuca. Não, não há necessidade. Estou de bom humor hoje, então por que não saímos todos juntos e verificamos as vendas da loja? Apesar de parecer amável e normal, o comportamento relaxado e derrotado de Kyong-ki e Clarente tornou-se rígido. A dupla recuou e adotou posturas defensivas ao se tornarem incomparavelmente vigilantes. Draco não sabia se riu ou chorava com essa reação. O que vocês dois estão fazendo agora? Vocês reclamaram que eu não saio com vocês o suficiente e agora que eu quero, vocês negam. Draco acenou com a mão e um portal apareceu para o mundo exterior. Vamos, vocês dois, vamos. Kyong-ki e Clarente estremeceram de medo, recuando ainda mais. Draco, você deveria parar enquanto está na frente. Já aceitamos que lhe ofendemos, não há necessidade de ir tão longe. Kyong-ki chorou de medo. Bastardo Draco, existe uma coisa conhecida como lei e ordem. Não se atreva a fazer algo ilegal. Clarente também comentou com preocupação. Neste ponto, o sujeito ficou completamente sem palavras. Quão ruim foi a impressão que esses dois tiveram ao confundir sua maldade com a norma e sua bondade com maldade. O rosto de Draco ficou frio quando ele agarrou a dupla e os jogou em direção ao portal. Você fala demais. Vamos sair e nos divertir, o que há com toda essa teatralidade? Enquanto avançavam em direção a ele, a dupla gritou como galinhas sendo perseguidas por uma raposa em um galinheiro. Cheira, salve-me. Kyong-ki gritou com voz estridente, sem se importar nem um pouco com sua dignidade de pai. Não, não quero ir. Ip. Clarente gritou como uma garotinha enquanto acompanhava o sujeito. Draco apenas deu uma palmada no rosto e voltou para o castelo, vendo os dois sujeitos que haviam sido expulsos gritando e se debatendo como se tivessem sido jogados em um mundo infernal. Draco apenas os observou com uma expressão perplexa e com os braços cruzados enquanto a dupla se recuperava do medo e percebia que nada havia acontecido. Quando eles viram a familiar sala do trono do castelo e Draco os observando com um rosto neutro de lado, eles entenderam. Kyong-ki e Clarente trocaram um olhar e ficaram de pé. Kyong-ki riu e deu um tapinha nas costas de Clarente. Tolo Clarente, você nunca deveria ter duvidado de Draco. Por que você estava gritando tão alto? Por causa disso, você não podia me ouvir dizer que estava tudo bem e que não havia nada a temer. Clarente simplesmente riu e deu um tapinha em Kyong-ki também. Irmão Kyong, sua memória está com defeito. Lembro-me de você gritando com sua esposa, não me permitindo a chance de informá-lo que tudo estava seguro e que o irmão Draco era um homem de valor e justiça, que nunca faria o mal contra nós. Draco corou. Esses dois sujeitos brilhavam com tanta beleza que ele sentiu seu coração pular como uma donzela virgem encontrando o cavaleiro de armadura brilhante. Guild Wars
Capítulo 575. Preparativos para atualizar o som interior. Draco derrotou um pouco os dois companheiros indisciplinados para endireitá-los e trazê-los de volta ao caminho da retidão, da justiça e da paz mundial. Ele então deixou o castelo com a dupla pulando alegremente atrás dele, imaginando que tipo de problema eles teriam a chance de causar hoje. Eles notaram que o mercado parecia estar muito mais animado do que o normal hoje, o que levou o trio a compartilhar um olhar silencioso. Parecia que o burburinho sobre os itens que Draco havia colocado à venda ainda não havia diminuído, levando-os a acreditar que ou todos estavam esgotados ou ainda havia pessoas lá fora, oferecendo furiosamente por mais. Vendo isso, os três souberam imediatamente o que fazer. Com sorrisos maliciosos, eles usavam disfarces de diversas formas e se misturavam à multidão. Draco usava um par de óculos de aro quadrado, apenas com seu rosto visível, enquanto Kyong-ki usava uma máscara de olhos abertos que cobria tudo, menos seus olhos. Quanto a Clarente, ele havia pescado seu antigo conjunto de vestes de líder da seita atoísta com barba branca falsa e topete chinês. Ele uniu suas mangas enormes e andou com os olhos semicerrados, fingindo ser um velho mestre descendo ao mundo após milênios de cultivo. Quando eles se espremeram para frente, puderam ver o que estava acontecendo. Eles estavam exatamente certos. A multidão estava lutando pelos vários itens e equipamentos lendários em exibição nos leilões. Cerca de 11 dias se passaram desde que Draco abriu a loja e colocou seus itens em exposição, e metade do estoque já havia acabado. A permanência da outra metade não se deveu à falta de demanda, mas sim à forte contenção. As batalhas que aconteciam eram ferozes, uma aura de competição e rivalidade palpável enquanto as pessoas batiam furiosamente nas vitrines das lojas que surgiam diante delas. Muitos estavam rapidamente usando seus pontos restantes para oferecer produtos para seus itens, enquanto outros estavam colocando aqueles que já haviam reivindicado, mas que não tinham utilidade. Draco estava disposto a aceitar tudo e qualquer coisa, afinal recursos eram recursos. Mesmo que ele conseguisse reivindicar a quantidade máxima de pontos em cada andar subsequente, isso por si só não seria suficiente para resgatar todas as recompensas únicas que aquela torre tinha a oferecer, nem mesmo se ele esgotasse as seleções gratuitas ao passar por esses andares. Claro, a razão pela qual houve tanta comoção em sua loja foi devido às regras que Draco havia estabelecido. Em primeiro lugar, 2 itens não poderiam ser reivindicados ao mesmo tempo. Em outras palavras, se a pessoa X usasse o material épico para adicionar a sua oferta por um item lendário, a pessoa Y seria rejeitada se adicionasse o mesmo material épico ao final. Com o refinamento, Draco não teve esse problema com o desenvolvimento sustentável e a produção de recursos. Seu único problema agora era a aquisição desses recursos, razão pela qual ele se preocupou com esse plano e com as regras em primeiro lugar. Se ele adquirisse um recurso abaixo do nível divino, ele poderia estudar sua estrutura molecular e cuspi-lo livremente dentro de seu universo interno, desde que dedicasse tempo a isso. Para resumir, Draco era aquele sujeito miserável que visitava supermercados apenas para se fartar de amostras grátis, sem nunca comprar o produto real. Quanto aos produtos acabados, como equipamentos ou poções, seu limite ainda era o rank raro. Qualquer coisa acima do rank épico não era viável, pois eles possuíam espíritos de itens e encantamentos únicos que tornavam toda a sua rede de componentes complexa demais para ser compreendida, muito menos compreendida. No entanto, de volta à loja, o Chamelês Trio compartilhou olhares e ficou maravilhado com a eficácia do seu plano. Talvez os recursos que Kyong-ki e Clarente queriam já tivessem sido resgatados, então tudo o que precisavam fazer era coletá-los. Curiosamente, recursos suficientes também foram reunidos para Eva atualizar seu som interior em um nível. Draco estava ansioso para ver quanto mais OP ela se tornaria depois de fazer isso. Quanto ao seu universo interior, ainda faltavam alguns recursos, mas não se incomodou. Porém, como já havia revelado seu item prioritário, Draco tinha certeza de que conseguiria tudo a tempo. Draco recolheu todos os itens armazenados e ajustou um pouco as configurações da loja. Ele também adicionou alguns itens novos para Roma, Zayn e Ikari. Somados a eles estavam alguns pedidos de suas concubinas que os ajudariam a purificar suas linhagens ou ajudá-los em seus negócios. Ao contrário das concubinas empregadas humanas,
As concubinas descendentes da deusa eram todas grão-mestres em seus vários campos e podiam produzir uma série de itens no universo interno. Claro, as meninas humanas eram especiais porque tinham linhagem totalmente humana e foram aprimoradas por Richmond como um presente de despedida, o que as tornou companheiras de reprodução perfeitas. Mesmo que os filhos de Draco com as outras concubinas tivessem uma variedade de linhagens mistas, nenhum era tão puro e poderoso quanto aqueles com linhagens humanas completas. Depois de fazer isso, o trio fugiu e voltou para o castelo. Inicialmente, eles queriam causar alguns problemas, mas ao ver a cena ali, decidiram esperar até a próxima vez. As pessoas acreditavam que os itens lendários em exibição eram escassos. Então se vissem um fluxo repentino de quase 2.000 novos itens, ficariam relutantes em pagar tanto quanto estavam pagando agora. Então Draco optou por adicioná-los lentamente ao longo do tempo para maximizar seus ganhos. Eles retornaram ao universo interno e dividiram os ganhos. Kyong que saiu para encontrar Sheira e dar-lhe os itens que adquiriu para que ela pudesse aumentar o grau de sua linhagem Manticore e, esperançosamente, evoluir para uma variante Epic Manticore. Quanto a Clarente, ele bateu as asas e voou até seu Dragon Perch para dar a Shona esses itens preciosos que permitiriam que ela finalmente evoluísse de Drake para dragão. Ele estava muito animado com isso, já que a linhagem especial do antigo ancião só seria ativada quando ela atingisse a verdadeira forma de dragão. Claro, Draco não era do tipo que ficava de fora. Ele felizmente foi transportado para o Palácio Celestial de Eva, onde ela estava discutindo alguns assuntos em um sistema semelhante a um tribunal com seus anjos que ela havia libertado de seu olho dos milagres dentro do jogo. Ela queria obter mais compreensão de seu céu e como administrá-lo, bem como entender por que o ciclo do céu e do inferno estava limitado apenas a eles, em vez de funcionar automaticamente para abranger toda a Terra, se não todo o universo. Quando os anjos viram que Draco havia invadido o palácio como se fosse seu quintal, todos eles, exceto Samael, exibiram expressões infelizes e antagônicas, que o criador de problemas naturalmente ignorou. Ele já estava ciente de que não importa o que fizesse, seria da natureza deles odiá-lo, pois ele representava o oposto daquilo que eles representavam. Eva acenou com a mão e reuniu todos os anjos de volta em seus 7 céus, então olhou para Draco imperiosamente de seu trono. Draco sorriu e então curvou-se subservientemente. Ó grande, bela, magnânima, amável, atraente, sensual e suprema deusa, este diabo magnífico, bonito, sábio, carismático, alegre e divino saúda você. Os lábios de Eva se contraíram quando ela pulou do trono e caiu nos braços estendidos de Draco, que esperavam para pegá-la. Tudo bem, você venceu de novo, chefe Draco. Enfim, o que houve? Eva admitiu a derrota com um sorriso encantador. Draco preguiçosamente jogou Eva no ar, que agilmente deu algumas cambalhotas antes de cair perfeitamente nas mãos de Draco mais uma vez. Por que não lê minha mente? Ele perguntou curioso. Eva olhou para ele de soslaio. Não, obrigado. Fazer isso foi classificado como um perigo de nível nuclear. Draco riu orgulhosamente. Ah, quantos no mundo podem fazer uma pessoa como você recuar ao ler suas mentes devido à maneira simples de pensamentos sábios e visionários que passam por suas cabeças? Eva enxugou um líquido vermelho que apareceu no canto da boca e suspirou. Mesmo quando ela não leu sua mente, ela ainda sofreu danos. Essa foi uma das razões pelas quais ela começou a aprender seu Dao, para que pudesse desenvolver imunidade contra ele. Draco jogou Eva para o alto, e a donzela celestial girou em todos os ângulos antes de pousar no chão perfeitamente, ficando bem diante de Draco com uma expressão curiosa. Não me mantenha fora do circuito, diabo bonito. O que você tem em mente? Draco removeu alguns itens de seu inventário e os colocou diante de Eva enquanto ela se sentava no chão de pernas cruzadas. Eva fez o mesmo enquanto observava os itens um por um antes de comentar surpresa. Então, ela sorriu amplamente e os colocou no chão. Posso finalmente atualizar meu sou interior em um nível. Essa coisa está comigo desde que recebi a compensação daquela deusa retardada, mas nunca encontrei tempo para procurar os recursos. Draco esfregou o queixo, sentindo-se como um pavão orgulhoso. Percebi quando você me mostrou suas memórias. Também vi a lista de itens que você precisava para atualizá-lo através de seus olhos. Então os comprei para você como uma surpresa. Eva não conteve seus elogios sabendo o que Draco queria. Verdadeiramente bonito, visionário, sábio,
supremo, capaz, profundo e magnânimo. Se todos os homens do mundo pudessem ter 0,00% de suas características, teríamos alcançado a perfeição há muito tempo. Boa, isso é verdade. Isso é verdade. Draco cantou enquanto sorria. Seus olhos se curvaram em crescentes tão profundos que você não conseguia mais ver suas pupilas e seu rosto estava vermelho de excitação e alegria. Draco então coçou a cabeça. De qualquer forma, só queria avisar. Primeiro terei que analisar a composição desses recursos, entre outros, para poder reproduzi-los livremente. Naturalmente, o mesmo se aplica aos recursos destinados a Sheer e Jonah. Clarence e Kyung que estavam simplesmente fazendo a mesma coisa que ele exibindo para suas esposas que pensavam neles, mas não usariam os itens ainda. Isso seria um desperdício das habilidades especiais de Draco. Eva entendeu isso, então simplesmente esperou. De qualquer forma, não era como se ela precisasse fazer um upgrade imediatamente. Como tal, ela aproveitou a oportunidade para verificar o status do seu Soul interior. Ao fechar os olhos e olhar para dentro de si mesma, ela viu uma bola de fogo flutuante dentro de um vazio negro que irradiava calor intenso apesar de seu pequeno tamanho. Se tirado dela, seria apenas do tamanho de um grão de arroz, mas a quantidade de energia que emitia era insana. Eva geralmente deixava que a energia se aprimorasse passivamente porque não tinha uma maneira real de acessá-la. Atualmente estava no Tier 0, o que significava que, além de alguns efeitos passivos, todo o resto estava bloqueado para ela. Ela acessou os detalhes e os verificou. Sunseed, item de fusão, Tier 0, classificação, divino durabilidade, max. Efeitos, passivo 1, geração de energia. Seu Sol interior gira e entra em combustão constantemente para gerar calor e energia luminosa sem fim para você. Não importa as suas estatísticas de mana ou resistência, você sempre poderá usar técnicas e habilidades relacionadas a esses dois elementos. Passivo 2, impulso de poder, a natureza fundamental de energia, calor e luz utilizada em suas habilidades e técnicas foi substituída pela produzida pelo Sol interior, aumentando a eficácia de ambos os elementos em 10.000%. Ativo 1, Sunder 3, o Sol nasce no leste e se põe no oeste. Quando se eleva, divide o horizonte com seu poder e quando se põe, suprime o horizonte com seu poder. Todos os inimigos com uma zona de sua designação passarão pelo efeito de serem divididos ou suprimidos. Duração, variável. Recarga, variável. Ativo 2, destruir. O calor do Sol só pode ser suportado por espécies especiais de fogo como o Corvo do Sol, a Fênix, etc. Qualquer outra espécie submetida ao seu calor se transformará em cinzas, sem chance de revidar. Convoque seu Sol interior para o mundo real e permita que seu calor explosivo varra o campo de batalha. Duração, variável. Recarga, variável. Nota: no Tier 0, apenas o passivo 1 é utilizável e sua eficácia é limitada a 0,1% de sua produção total. Descrição: um jovem Sol que está atualmente em fase de crescimento dentro de um ser divino com os domínios do calor e da luz. Embora ainda esteja em sua infância, possui grandes chances de crescimento e incrível compatibilidade com seu hospedeiro, permitindo-lhe manifestar habilidades que estão além do que a maioria poderia adquirir. Eva lambeu os lábios. Ela já havia sido tocada pelas habilidades da semente do Sol quando colocou os olhos nela pela primeira vez. No entanto, ela só foi capaz de suspirar de lamento e colocar isso no fundo de sua mente quando viu o poder limitado disponível para ela e especialmente os tipos de recursos necessários para crescer. Se não fosse por esta torre, a maior parte desse material não teria sido fácil de adquirir no plano principal deficiente, se é que isso seria possível. Tendo percebido isso, Eva decidiu deixar as coisas se resolverem no futuro. Ela pretendia procurar uma chance de adquirir esses recursos durante a grande guerra com os demônios ou invadindo o reino dos deuses. Afinal, para Sunna ter esta semente, mas não usá-la, significava que a deusa do Sol deveria ter seu próprio Sol interior. Certamente aquele idiota saberia pelo menos onde adquirir os recursos que Eva precisaria para um upgrade, certo? Mas agora não era mais necessário. Draco tinha ido além para garantir que ela pudesse atualizá-lo facilmente para o primeiro nível, o que deveria desbloquear mais poder. Pensando assim, Eva sorriu gentilmente e abriu os olhos para ver Draco que estava focado em inspecionar os itens colocados diante dele, um por um.
Depois de compreender completamente a natureza de um e guardá-lo na memória, ele usaria seu refinamento para reproduzi-lo imediatamente. Isso causou intensas flutuações na energia à medida que eram devorados para facilitar a transmutação. Na verdade, se não fosse pela árvore eterna que produzia uma quantidade infinita de energia para o universo interior, o que Draco estava fazendo poderia ter danificado gravemente o reino Vita, talvez paralisando-o por décadas ou séculos. Não querendo perturbá-lo, Eva retomou sua meditação, entrando em seus 7 céus para continuar seu conselho com seus anjos. Isso criou uma cena serena no Palácio Celestial, que implorava para ser capturada em pintura para ser pendurada no trono de um rei ou imperador. No entanto, em breve a paz seria perturbada. Um leão e uma cabeça de dragão espiaram de fora, inspecionando a área cuidadosamente com olhos vigilantes, sem a brincadeira habitual. "Você vê a senhora-chefe?" Kyong que perguntou a Clarente em um sussurro. Clarente balançou a cabeça. "Deve ser seguro entrar. Mesmo que ela esteja lá dentro, duvido que ela nos mate por causa do nosso relacionamento com Draco." Apesar de dizer isso, os dois ainda se recusaram a entrar. O que eles não sabiam era que Rivetingnit estava sendo suprimido e não poderia ser divulgado. Foi Vaterazu quem assumiu o comando, e ela era neutra e madura em relação à maioria das coisas. Eventualmente, a dupla reuniu coragem para entrar e caminhar lentamente pelo Palácio Celestial, sem ousar liberar seus sentidos para fora. No entanto, eles ainda sabiam onde localizar Draco o tempo todo devido à sua conexão com ele. Quando chegaram à sala do trono central, viram a dupla de cabelos brancos sentados um em frente ao outro, ambos focados em suas próprias coisas. Kyong-ki e Clarente olharam para Draco focado e concentrado, e todos os seus corpos coçaram para interrompê-lo e causar problemas. No entanto, ver Eva ali mesmo à sua frente foi como se alguém tivesse derramado um balde de água fria sobre suas cabeças. O próprio Draco, que estava tão focado em seu trabalho, nem sabia que escapou de uma calamidade graças à presença de Eva. Esse trabalho que ele fazia exigia 100% de sua concentração e foco, por isso ele não conseguia prestar atenção ao mundo ao seu redor. Era exatamente por isso que ele só fazia esse tipo de coisa na presença de suas esposas e não quando estava sozinho. Caso contrário, sendo ele tão vulnerável, quem sabia que malhas Clarente e Kyong que poderiam realizar contra ele inocente? Eva estava menos focada que Draco, então ela abriu os olhos e olhou para a dupla gato e lagarto com um olhar neutro. "Você pode deixar os itens comigo e eu os darei a ele." O não-humano Chamelisdu ficou assustado quando ouviu Eva falar com eles, pois eles estavam salivando com a perspectiva de intimidar Draco enquanto ele estava tão fraco. Eles imediatamente balançaram a cabeça e ficaram sóbrios, então colocaram no chão os recursos que Draco lhes deu. "Ah, a Imperatriz é verdadeiramente sábia e bela. Este Rei Leão agora irá humildemente me despedir." Kyong que cumprimentou enquanto cerrava os punhos e recuava rapidamente. "Ladibos, sua aura está cheia de magnanimidade e supremacia. Este dragão divino terminou minha tarefa e agora retornará para casa. Obrigado." Clarente também cumprimentou enquanto recuava rapidamente. Antes mesmo que Eva pudesse responder, os dois companheiros fugiram o mais rápido que puderam, como se passar mais um segundo ali os veria sendo devorados até os ossos. Eva ficou sem palavras, tendo que se olhar no espelho para se perguntar se havia algo em seu rosto. Logo, Draco terminou seu conjunto de recursos, então suspirou com uma pitada de cansaço. Afinal, todos esses recursos eram de alto grau no épico e acima, o que foi suficiente para cansá-lo, apesar de todas as passivas a seu favor. Eva recebeu o conjunto original da torre, enquanto o conjunto secundário que Draco havia feito nos testes foi guardado, para ser trazido quando ele terminasse a torre. Finalmente, Eva começou selecionando atualizar seu som interior, e os recursos quebraram e começaram a ser consumidos rapidamente. Nota do autor: tenho muito a dizer, mas acrescentar muito seria um problema, por isso tentarei resumir e ser conciso. Recentemente, faltaram capítulos de Guild Wars e Darius Supreme. Isso não se deve a um bloqueio de escritor ou qualquer crise real, mas a algo mais banal. Basicamente, como disse no capítulo 61, aquele onde expliquei por que estava indo para o Premium, escrever, autoria equivale a estar desempregado no lugar de onde venho. Você diz a alguém que é um autor e eles olham para você com desdém e pena ocultos.
Então estabeleci uma meta para mim mesmo de atingir 100 mil GHS e investir em uma letra do Tesouro. Para quem não sabe o que é isso, é um título do governo, que provavelmente é o equivalente o que era no momento em que eu defini a meta, 20 mil dólares. Isso pode ser visto como um mínimo para começar minha vida e estabelecer uma base financeira. Recentemente, alcancei esse objetivo graças especialmente à popularidade de Guild Wars. Vocês nunca desistiram desse romance, o que me deixa envergonhado. Então comprei o título e configurei-o para renovar o principal a cada prazo, o que significa que tem um investimento perpétuo, já que os títulos do governo são os mais seguros que você pode obter, literalmente, a menos que o seu governo entre em colapso. Agora, como isso é um problema? Pois bem, você vê que consegui persistir justamente porque tinha esse valor definido como meta. Consegui escrever GWDS ao mesmo tempo porque sabia o que queria e estava trabalhando para isso. Então o problema é que agora que alcancei a meta, estou um pouco desanimado. Para ser mais conciso, estou numa situação equivalente à de um candidato que passou um ano estudando para um vestibular e acabou de prestar o vestibular. Eu estava tenso e focado em estudar e ter sucesso e agora que o grande dia acabou, estou relaxando e achando um pouco difícil estudar novamente. Por que estou dizendo isso? Na verdade, não pretendo colocar nada em um hiato ou pausar nenhum de meus romances. Fiz isso uma vez e não gostei. Eu só quero atualizá-lo sobre meu status atual. Para responder a pergunta, quando as coisas voltarão ao normal? Pense assim. Usando o exemplo acima, concluí o exame e estou aguardando a inscrição. Assim que o ano letivo começar, irei me reajustar e adquirir um novo objetivo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.